Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 ao 69. Glória a Jesus. João 6, 66 ao 69. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém? Então vamos ler, diz assim. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Fecha o olho mais um pouquinho. Jesus, que a tua glória se manifeste entre nós. Que assim seja. Amém. Muito bem, pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Veja só, irmãos, hoje eu não quero te falar a respeito de escatologia, do que está por vir, não. Hoje eu escolhi falar a respeito de um tema que é a beleza de Jesus. Amém? Como Jesus é maravilhoso. Nós podemos entender o seguinte: a beleza, tudo que é bonito nos chama atenção, né? Tudo que é belo faz com que a gente preste atenção e olhe. E esse então foi até um dos motivos porque que Eva, né, caiu na armadilha do inimigo, quando olhou a beleza que a serpente tinha e ainda estava falando com ela. Porque a serpente não era do jeito que a gente conhece hoje. Ela era um animal muito bonito, provavelmente tinha asas. E chamou a atenção de Eva, então. Então a gente nota, né, aquilo que é bonito, aquilo que chama atenção, aquilo que é agradável de se olhar. E a beleza, então, a beleza da vida, né, a beleza da natureza, a beleza é uma força que nos chama atenção, assim como um imã, sabe? A força que o imã tem para puxar outro material de metal, né? Assim é a beleza, então nós somos prendidos pela beleza. E a beleza natural, então, ela reveste e mostra para nós toda a obra de Deus. E a obra-prima do Senhor é o ser humano, o homem e a mulher. Então veja só, o que nós podemos observar é a respeito do ser humano, é a beleza da alma. Por quê? Porque muitas pessoas podem ter um físico muito bonito, ter um rosto muito bonito, mas quando você vai conversar com essa pessoa, ela te decepciona, né? Porque é uma verdadeira falsidade aquilo que está aparente. Então nós podemos entender o seguinte: nem toda a beleza transmite simpatia. Entendido isso, irmãos? Pode ter, como tem, né? Eu sempre cito exemplos, aqui não vou falar nomes agora, mas tem modelos, né? Mulheres lindas, mas que quando abrem a boca só sai bobagem. Não é verdade? É a mesma coisa o homem. Pode ter um galã de cinema, mas se não tem nada de bom para transmitir, é melhor que fique com a boca fechada, porque de nada resolve. Então, a beleza nos chama atenção, mas por trás da beleza, da beleza física, nós temos que observar a beleza da alma.
E eu então, querendo te falar a respeito de Jesus, quero falar para você hoje a respeito da beleza de Jesus. Por quê? Porque Jesus, veja só, em Isaías 53:2 fala que nele não tinha nenhuma formosura, que não tinha nada que nos chamasse a atenção. Quer dizer, então ele estava dizendo que Jesus era feio. Mas esse versículo estava se referindo quando Jesus assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, sobre ele não tinha beleza alguma. Ele se tornou feio por nós. Jesus se tornou feio para nos fazer bonitos. Jesus morreu para nos dar vida. Então, nós podemos observar a beleza de Jesus. Eu não estou falando aqui no sentido de rosto, porque eu não sei como é que era o rosto de Jesus, né? Porque esses quadros que são pintados por aí são mentirosos. Porque a maior parte dos quadros que a gente vê é Jesus loiro, de olho azul, né? E Jesus, isso eu sei dizer para vocês que ele não era. Porque ele é judeu, ele não era, ele é ainda judeu. E o judeu, então, não é loiro e nem tem o olho azul. O judeu tem a pele morena e geralmente olhos castanhos. Então, para começar, a gente já observa que essas pinturas que tem por aí a respeito de Jesus não são verdadeiras. Mas a beleza que eu quero te falar a respeito de Jesus não era a beleza física, porque eu não sei dizer as características. Eu acredito que Jesus era lindo e agora é mais lindo ainda porque está glorificado, né? Amém? Mas eu quero te falar assim da beleza que Jesus tinha quando ele abria a boca para falar, quando ele olhava para alguém. Então essa beleza de alma de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é Deus. E ele mesmo falou, né, que ele e o Pai eram um. Então nós sabemos que através do sacrifício do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele nos uniu novamente com Deus. Isso aqui eu já falei várias e várias vezes aqui para vocês, que nós estávamos afastados pelo nosso pecado. Então havia um grande abismo entre nós e Deus, não porque Deus se apartou de nós, mas porque nós nos apartamos de Deus através do nosso pecado. Começando com o pecado de Adão, que veio para nós como herança. E aí então Jesus nos ligou novamente com o Pai, nos uniu. Por isso que hoje nós podemos chegar diante do Pai e dizer em nome de Jesus, eu estou aqui. Né? Então Jesus primeiro teve essa beleza de nos unir com o Pai. Como assim essa beleza? Porque é uma maravilha tão grande saber que hoje nós podemos chegar diante do Pai sem ter que fazer cerimônias, rituais, sacrifícios, porque o sacrifício maior já foi feito, né? Foi Jesus quem fez, sacrifício perfeito. Então isso nos transmite uma beleza muito linda de Jesus, de ele ter tido esse amor e essa consideração tão grande por nós, a ponto de morrer no nosso lugar e nos unir novamente com o Pai, porque o Pai, sendo santo, não poderia estar em contato conosco, né? Pecadores. É claro que nós ainda somos pecadores, mas hoje já somos pecadores remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Só vamos deixar de pecar no momento que formos arrebatados ou no momento que sairmos dessa vida, né? Se morrermos antes do arrebatamento. Mas então essa beleza de Jesus começou aqui, com a intimidade dele com o Pai, porque ele mesmo falou, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim, né? Ele falou. Então, veja só, começou aí essa beleza de Jesus. E Jesus, então, pelo seu desejo, né, de nos salvar, ele agiu grandemente na vida do ser humano, das pessoas que
estavam na época em que ele esteve aqui na Terra, de uma maneira muito maravilhosa, usando de simpatia. O que é simpatia, meus irmãos? É aquilo que nós sentimos e transmitimos uns para os outros, né? Quando a gente quer ser agradável. Então, dizemos assim, que simpático, né? Aquela pessoa agradável, bom de conversar. Então, isso é simpatia. A pessoa simpática. Jesus era simpático? Muito, muito. Jesus, ele teve ações, né? As coisas que ele fez mostrou a simpatia dele pelos outros. Mas Jesus não ficou apenas na simpatia, como nós muitas vezes ficamos. Às vezes nós ficamos só na simpatia com os outros. Como assim? Somos educados, gostamos de estar perto, né, dos irmãos, das outras pessoas, mas a nossa simpatia não se torna em empatia. O que é a empatia? Simpatia é ser agradável com os outros. E empatia é entender os outros a ponto de sentir o que o outro está sentindo. Então, Jesus era simpático? Sim. Mas Jesus sentia empatia pelas outras pessoas. E quando ele sentia, então, isso nós podemos ver o exemplo, aquele texto da Bíblia que nos fala a respeito do filho da viúva de Naim, que era o filho único, né? E que ela estava indo enterrar o único filho. E que quando Jesus passou, então ele viu aquele povo, né? Atrás do que a Bíblia fala esquife, que é um caixão, né? E Jesus sentiu empatia por aquela mulher, por aquela mãe, que era uma viúva e que só tinha um filho. E Jesus sabia então que aquela mulher iria sofrer muito dali para frente, porque as viúvas, elas eram sustentadas e cuidadas pelo filho mais velho. E ela só tinha um filho e agora estava morto. E aí então Jesus sabia que a sociedade ia rejeitar aquela mulher, ela ia sofrer muito. Porque eles rejeitavam, ela não ia ter onde morar, ela ia ter que viver de favor, não ia ter muitas vezes o que comer, porque a sociedade da época, a cultura da época era assim. Então Jesus olhou para aquela mulher e sentiu empatia. O que é isso? Ele sentiu a dor que aquela mãe estava sentindo, por estar enterrando seu único filho. Então aqui Jesus não usou de simpatia para aquela mulher, mas ele usou de empatia. Ele sentiu a dor e o sofrimento que ela estava tendo naquele momento e o que ela ia sofrer depois ainda. E aí o que é que ele fez? Devolveu a vida para o rapaz. Então ali já foi um milagre, né? Maravilhoso. Mas não nos mostra só o milagre, nos mostra a maneira de Jesus agir com as pessoas. Então nós estamos vivendo uma época, irmãos, como eu falei agora há pouco, em que as pessoas estão se distanciando muito umas das outras. Por quê? Por causa de tudo isso, de vírus, de máscara, então mantenha a distância. Isso faz então com que uma pessoa que tivesse um pouquinho de simpatia, já diminuiu essa simpatia, porque não pode mais nem sorrir para os outros, né? Tá, como eu costumo dizer, tá de focinheira ali. Essa coisa ridícula, né? Que a gente tem que usar. Mas então, veja só, Jesus usou de empatia. E nós temos que ser como Jesus. Se nós somos cristãos, então nós somos imitadores de Cristo. Mesmo usando isso aí, irmãos, não deixe que o inimigo consiga tirar do teu coração a simpatia e a empatia pelas outras pessoas. Sofrer o que o outro está sofrendo. Está feliz? Fica feliz junto, não fica com inveja. Porque tem pessoas que quando vê o outro sorrindo, fica com ciúme.
Mas a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Amém? Então é isso que Jesus quer de nós. Nós somos a geração dos últimos tempos, como eu vivo falando para vocês, Jesus está voltando, o arrebatamento está para acontecer. Mas tem muita gente se preocupando apenas com a parte financeira, com o que está acontecendo no mundo, e não se preocupa mais com o sentido espiritual, de ser bom para o seu próximo. E Jesus era bom. Jesus, ele era e é. Quando eu digo era, eu estou me referindo ao tempo que ele viveu aqui como homem. Mas ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. Então ele ainda é. Mas eu vou me referir como no passado para falar do jeito que ele agia enquanto ele estava aqui. Tá bom, irmãos? Então veja só, Jesus era simpático com os homens. Mas ele também era empático. Então o que Jesus fez que nós podemos ter esse entendimento? Ele consolava os aflitos, né? Perto de Jesus não ficava ninguém triste. E alguns imaginam, né? Geralmente os filmes transmitem para nós a noção de um Jesus assim, fechado, sério. Claro que Jesus era sério no seu sentido de caráter, né? Não estou dizendo isso, mas transmitem aquele Jesus assim com uma cara de bravo. Jesus não era assim. Ele conversava com as pessoas, ele alegrava as pessoas, ele brincava com as crianças. Uma pessoa que não é simpática, geralmente não quer nem saber dos outros. E Jesus era assim, simpático. Ele consolava os aflitos, ele ajudava os necessitados, ele brincava com as crianças, ele conversava com prostitutas. Ele não olhava para o que a pessoa tinha ou o que a pessoa fazia. Ele olhava para a alma, que ele queria aquela alma, a alma da pessoa. Então Jesus tinha essa beleza, ainda tem, mas estou me referindo ao passado, tinha essa beleza. Ele curava, perto de Jesus não ficava doente algum, a não ser que a pessoa não cresce, né, e não quisesse ser curado. Então, cada pessoa que se aproximou do Senhor Jesus, no tempo em que ele esteve aqui na sua forma humana, sua vida mudou, completamente. Não ficou igual. Por quê? Porque Jesus transformava aquela pessoa. Bastava um olhar de Jesus, bastava um sorriso de Jesus e aquela pessoa já se enchia de vida. Vida em abundância. Então veja só, se nós dizemos que somos cristãos, nós também temos que ser assim. Nós também temos que sentir o que o outro está sentindo. Não permita que esse tempo, então, que estamos vivendo aí com essa situação, faça você se tornar uma pessoa completamente indiferente ao sentimento dos outros. Não deixe isso acontecer com você. Sorria, né? A máscara está aqui, pastora, eu não posso sorrir. A gente enxerga, só com o movimento dos olhos a gente enxerga se a pessoa está sorrindo ou não. Então seja simpático. Ah, mas eu nem conheço aquela pessoa. Tá, Jesus também não conhecia e era simpático com quem se aproximava dele. Então nós podemos observar que nós temos que ser assim. Jesus nutria as almas que se chegavam a ele com o pão da vida, com a água viva. Você tem nutrido, meus irmãos, as pessoas que estão próximas a você, com alegria, com paz, com pão verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então Jesus, ele tinha uma beleza tão expressiva que só de se aproximar dele, a pessoa já era transformada. Até quando ele expulsava demônios, ele era simpático com aquela pessoa. Ele não dizia, por que você foi fazer isso? Viu? Bem feito. O diabo te pegou. Como tem gente que diz por aí hoje, né? Mas ele dizia
com amor, vá e não peque mais, porque a tua fé te salvou. Então, nas nossas palavras, nós temos que expressar aquilo que Jesus expressaria se estivesse no nosso lugar aqui, agora. Você tem sido parecido com Jesus? Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu não vou entrar aqui no contexto teológico, né, do significado disso, mas ele foi simpático. Ele lavou os pés dos discípulos. Você tem cumprimentado os outros, não precisa nem falar de lavar os pés, mas um simples sorriso. Com o teu sorriso ou com o teu rosto fechado, você mostra o que você tem por dentro. Veja só, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não pode ter comunhão com o próximo. Então aquela pessoa fechada, carrancuda, que vive brigando com todo mundo, não tem empatia, não tem comunhão com as pessoas, é porque ela não tem comunhão com Deus. A pessoa que tem comunhão com Deus vai ter comunhão com os outros. Ficou entendido isso, irmãos? Porque não tem como uma pessoa ter comunhão com Deus, estar bem com Deus e ser mal para o próximo. Então isso não existe. Então só é simpático, só é empático, só é educado, só é querido, podemos dizer assim, com os outros, aquele que antes de ser assim com a pessoa, é assim com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, que sabe buscar ao Senhor, que sabe orar. E eu não estou falando aqui de saber orar, de ficar repetindo um monte de coisa, não. Você chegar diante de Deus e falar com Deus, é a tua oração. Então, se você tem essa comunhão com Deus, você vai ter comunhão com o próximo. Se você é uma pessoa revoltada da vida, que não tem comunhão com o próximo, que vive dizendo ninguém presta, ninguém presta, ninguém presta, é porque você não tem comunhão com o Pai. Aí você não pode ter comunhão com o próximo. Porque aquele que tem comunhão com o Pai, aquele que tem Jesus no coração, vai transmitir aquilo que Jesus transmitia enquanto Ele estava aqui. Amém? Então Jesus fazia o que podia pelos outros. Ele curava os doentes, ele libertava os endemoniados, ele consolava os aflitos, ele dava uma palavra de ânimo, ele acalmava a tempestade. Hoje Jesus acalma as nossas tempestades também, né? Quantos são os dias que de repente você acorda e diz assim, ai, hoje vai ser brabo, hoje vai ser difícil. Tem um problema grande para resolver. Seja que tipo de problema que for. É uma tempestade na tua vida. Mas quando Jesus está com você, Ele sabe transformar essa tempestade em bonança, em calmaria. Ele transmite a paz que Ele tem. Eu sempre falo aqui para vocês que a pessoa só pode transmitir aquilo que ela tem, não é? Se tem paz, transmite paz. Se tem ódio, transmite ódio. Mas então, o que eu estou querendo falar aqui hoje é, Jesus, Ele tem uma beleza tão maravilhosa, irmãos, que nós podemos estar no meio de uma tempestade, pois Ele vai estar ali do teu lado e não vai deixar o barco afundar. Ele é tão belo, Ele é tão perfeito, Ele é tão querido. Esses tempos eu falei aqui também sobre Jesus ser querido. Ele é tão amado que Ele não nos deixa só. Seja lá qual for a situação que você esteja enfrentando, seja de saúde, seja financeira, seja familiar, não importa. Jesus está com você se você buscá-lo, é claro. Ele quer estar com todos, mas nem todos querem estar com Ele. Então Ele não força ninguém. Mas aquele que o convida para estar perto, Ele vem. Então a simpatia de Jesus, essa simpatia, essa empatia infinita, ela revela o Pai. Porque Jesus é a revelação do Pai. Então nós podemos enxergar em Jesus o próprio Pai.
Porque alguns dizem, como é que é Deus? Eu um dia vou enxergar Deus. Deus é espírito. Por isso Jesus se fez carne, para poder manifestar para nós como é o Pai. Porque Jesus nós podemos enxergar. O Pai é espírito. Nós não enxergamos o Pai. Nós sabemos a sua glória e um dia, quando estivermos no céu, vamos enxergar a sua glória. Mas a pessoa do Pai é manifesta através de Jesus. Então Jesus se fez homem para revelar o Pai para nós. Ele é a revelação do Pai. Amém? Então, sendo assim, irmãos, a simpatia e a empatia que Jesus tinha e tem ainda pelas pessoas, nós temos que ter também. E aí, então, eu quero até te contar Isso aqui é verdadeiro, tá, irmãos? A história de um homem. Eu anotei o nome dele aqui porque não é fácil de decorar. E até te oriento, se você quiser comprar esse livro. Eu não tenho esse livro, quero adquirir, mas ainda não tenho. Mas eu li alguns trechos do livro no YouTube e recomendo, se tu quiser comprar, é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Alguém já viu falar? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Você acha fácil no YouTube. E esse homem, então, que a história chamou assim, né, denominou assim de o Apóstolo dos Pés Sangrentos. O nome dele, eu vou ter que ler porque não é fácil de decorar. Ele era um indiano, que ele fazia parte de uma seita indiana chamada Sikh. E ele se converteu ao Evangelho. Ele aceitou Jesus, se converteu ao Evangelho, mudou de vida e se tornou um pregador. O nome dele é Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. Nem sei se estou pronunciando corretamente, porque indiano, né? Não sei falar o idioma. Mas Sadhu Sundar Singh. Esse homem, então, ele se converteu ao Evangelho e ele se tornou um pregador itinerante. Ele não era um pastor de igreja. Ele ia nos lugares anunciar a palavra de Deus. Ele atravessou várias vezes o Himalaia para levar a palavra de Deus para aqueles que viviam bem isolados. Ele quase morreu congelado várias vezes. E ele andava descalço. Então, por isso chamado o apóstolo dos pés sangrentos. Porque os pés dele sangravam. Pelo frio, pelas pedras, pelos lugares que ele caminhava. E aí, então, esse homem, um dia, ele foi chamado para orar por uma senhora que estava muito doente. E quando ele bateu na porta da casa dessa senhora, a empregada então foi abrir a porta e ele, se apresentou, vamos dizer assim, eu vim aqui para orar, me chamaram para orar por esta senhora. E a mulher disse, só um momento, qual é seu nome? E aí ele disse, Sadhu Sundar Singh. E a mulher foi então até a sua senhora, a sua patroa, e disse, tem um homem aí que disse que veio para orar pela senhora. Daí a mulher disse assim, quem é? Quem que é ele? Daí a empregada disse, eu não aprendi o nome. Mas, se não for o próprio Jesus, é irmão gêmeo dele. Sabe por quê, irmãos? Porque esse homem, a história conta que ele se tornou tão parecido com Jesus, e não estou falando no físico, mas nas atitudes, ele se tornou tão parecido com Jesus que ele manifestava Jesus através da pessoa dele. Estão entendendo, irmãos? Por isso que eu digo, nós temos que ser parecidos com Jesus. A mulher, então, a empregada disse, olha, se não for Jesus, é irmão gêmeo dele. Quer dizer, é igual a Jesus.
Por quê? Porque ele se consagrava tanto a Deus, ele orava tanto, ele jejuava tanto, ele orava pelas pessoas. Ele não se importava com as dificuldades que ele ia ter que enfrentar para levar o evangelho para alguém. Que ele se tornou parecidíssimo com Jesus. E aí nós hoje, nós somos parecidos com Jesus, meus irmãos. Nós temos manifestado para as pessoas o amor de Jesus através de um sorriso, através de que não dá agora, né, mas um aperto de mão, um abraço, uma palavra. O que você tem feito para abençoar teus irmãos em Cristo, para abençoar alguém que ainda não conhece Jesus? Quando você, de repente, pode ajudar alguém, você diz, não, hoje estou cansado. Esse homem aqui, ele quase morreu várias vezes atravessando o Himalaia, irmãos. Neve, neve, neve congelada, descalço. Para levar a palavra para alguém que morava longe. E nós o que fazemos hoje? Eu estou a pé hoje. Não, espere. Será que nós não agimos assim? Transmitir a beleza de Jesus através das nossas atitudes. Em Atos, capítulo 11, versículo 26, diz que ali os cristãos foram, os primeiros cristãos, né, da igreja primitiva, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque o povo via que eles eram diferentes. Os discípulos, os apóstolos, o povo, então, que agora seguia Jesus, né, através da pregação dos discípulos já, porque Jesus já tinha subido ao céu, depois da sua ressurreição. Mas então eles agiam tão parecido com Jesus, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E a partir de lá, então, ficou esse nome para nós que servimos ao Senhor, cristãos. Porque nós temos que parecer com Cristo. E nós temos sido assim. A igreja de hoje tem sido assim, meus irmãos. Vamos de novo bater na mesma tecla que eu bato sempre aqui com vocês. As igrejas de hoje têm demonstrado Jesus, a beleza de Jesus, a simpatia, a empatia de Jesus. A igreja em si. Não estou falando de a igreja noiva de Jesus. Os salvos somos a noiva de Jesus. Mas eu estou falando de denominações agora. Uma denominação, uma igreja. Por exemplo, nós somos membros da igreja quadrangular. Será que a quadrangular tem sido parecida com Jesus? Não vou citar outros nomes, né? Porque não faço parte de outra denominação, então vou falar do que é nosso. Mas será que as igrejas de hoje têm sido parecidas com Jesus? Ou estão apenas, como eu falo sempre para vocês, atrás disso? Como é que estão as igrejas hoje? Pastora, mas vocês também recebem dízimo e oferta? Sim, porque é bíblico. Mas nunca vocês vão me ver falar, meus irmãos, se você der tanto para Deus, Deus vai te devolver o dobro. Nunca vocês vão ouvir eu falar isso, porque eu não falo isso. Não concordo com isso. Ser dizimista e ser ofertante é correto biblicamente, e eu sou. Mas não se aproveitar do povo, né? Como muitos hoje estão se aproveitando. E aí Jesus se aproveitava do povo? Não, né? O que é que Jesus falou com a oferta da viúva pobre? Que tinha sido a maior oferta do que todos os outros líderes religiosos tinham dado muito. Ela foi e deu as moedinhas dela. E ele disse, essa oferta foi maior que todas as outras. Então, dar oferta e ser dizimista é bíblico. Mas ninguém pode estipular preço. Né? Amém? Entenderam o sentido que eu estou falando, irmãos? Será que as igrejas hoje têm manifestado a beleza de Jesus? Ou têm querido apenas
encher os seus próprios bolsos. Vocês sabem que eu sou contra a teologia da prosperidade, então eu vou estar sempre falando alguma coisa a respeito. Mas eu não acredito que pessoas que vivam assim possam estar transmitindo a beleza de Jesus. Então veja só, meus irmãos, a beleza de Jesus. Jesus, com as suas palavras, ele transmitia o que ele tinha no coração. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Já vou estar encerrando para nós orarmos. Numa rua qualquer, tinha um cachorro morto. Um cachorro morreu, ficou ali, dando mau cheiro, né? E as pessoas passavam e faziam cara de nojo. Ei, que cheiro ruim. Agora vamos imaginar o que Jesus falaria se ele olhasse para esse cachorro. Você pode imaginar? O cachorro já estava se decompondo ali. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou afirmando isso, tá, irmãos, que Jesus falou isso, não. Eu estou dando um exemplo. Mas Jesus provavelmente iria ver beleza naquilo ali, naquele cachorro morto, fedido. O que Jesus poderia dizer? Ele está morto, está cheirando mal. Mas olha que dente bonito que ele tinha. Estão entendendo, irmãos? Jesus não fez isso, eu não estou afirmando que isso aconteceu com Jesus, estou dando um exemplo. Mas o que eu estou querendo que você entenda é o seguinte, Jesus sempre via o lado bom. Você tem visto o lado bom das coisas? Próxima vez que você vê um bicho morto na rua, procure ver alguma coisa de bom. Ah, mas está fedido, pastora. Tudo bem, mas olha só que dente bonito que esse cachorro tinha. É um exemplo estranho, mas verdadeiro. Por quê? Porque Jesus vê a beleza que nós deixamos passar. E por que ele vê a beleza? Porque ele é a beleza. Amém, meus irmãos? Então Jesus é a beleza. E ele sendo a beleza, nós temos também que ser parecidos com ele, meus irmãos. Esse indiano se tornou assim, parecido com Jesus. Você é parecido com Jesus. Você tem mostrado simpatia. Até lembrei de uma coisa agora. Eu sempre gosto de ser simpática com as pessoas. Eu procuro ser simpática com as pessoas, é meu jeito. Mas até vou contar uma coisa, tá, irmãos? Não entendam por outro lado, mas eu vou contar porque realmente aconteceu. Esses dias eu estava, já faz um tempinho, acho que faz o quê? Já uns 3, 4 meses por aí. Eu estava na rua caminhando e encontrei duas senhoras velhinhas. E eu abri um sorriso para elas, eu estava sem máscara, e disse, boa tarde. Elas disseram, boa tarde. E só fiz isso, e passei por elas. Quando eu passei por elas, eu escutei que elas ficaram falando assim, mas olha que mulher bonita. Eu disse, ganhei o dia. Estou brincando. Não, mas é assim, ó, se você demonstra atenção, alguma coisa boa você vai ter em troca. Jesus era assim, irmãos, nós temos que ser assim também. O que custa sorrir para alguém? O que custa cumprimentar alguém? Por favor, mais uma vez eu digo, não deixe que isso aqui te transforme numa pessoa de coração duro. Que é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão se tornando duras de coração. Ah, não posso cumprimentar, não posso falar, então vou viver minha vida. E ali se isola. E se torna uma pessoa ambiciosa, não é simpática, não é carinhosa com os outros. Então nós temos que ser exemplo de Jesus e não exemplos do mundo. Amém, meus irmãos? Lembre dessa história do apóstolo
dos pés sangrentos. Eu vou procurar comprar esse livro. Eu li uns trechos hoje à tarde no YouTube, gostei, se você quiser também. Eu não li inteiro, tá, irmãos? Mas eu acredito que não tem nada de errado, porque ele é comentado na história da igreja. Então veja só, queira ser igual a Jesus. Jesus é lindo. E por isso Ele te ama, por isso Ele me ama, sendo nós pecadores. Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque Ele sentiu empatia por nós, Ele sentiu amor. Ele sabia que se Ele não fizesse aquilo ali na cruz, nós iríamos para o inferno. Então Ele morreu no nosso lugar. Ficou entendida essa palavra, meus irmãos? Amém? Você foi abençoado? Amém. Vejam só, então, eu quero até, para nós encerrarmos, então, olhe para o lado, meus irmãos, olhe para o lado. Está vendo cadeira vazia aí? Muitas, né? Isso é resultado da pandemia. Isso é resultado da quarentena. As pessoas estão se afastando de Jesus. E aquilo que eu falei quando nós começamos os cultos novamente, depois que a igreja tinha sido fechada, quando foi reaberta, né? Eu preguei aqui e eu disse o seguinte, irmãos, não esperem o que alguns estão falando por aí. Alguns pastores estavam dizendo, porque vai ter um avivamento que as igrejas vão lotar. Não sei se vocês lembram que eu falei. Não vai. Não vai ter avivamento nenhum. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscar mais a Deus, estão se afastando de Deus. Porque estão se tornando duras de coração. O mundo quer isso. Jesus quer que nós estejamos pertinho dele. E a beleza dele, então, nos atrai. A beleza de Jesus te atraiu, irmão, quando você chegou pecador na presença dele, cheio de defeitos, cheio de culpa, cheia de erro. E ele disse, venha, eu te quero assim mesmo. Atrai, né? Porque a beleza nos atrai. Então, Jesus nos atrai.